Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Chegou a nova versão do Corner Pro. Diz pra mim, de qual lado que você tá? Nova versão ou layout antigo? Eu prefiro a versão antiga porque antes dava pra ver uma corzinha aqui, dava pra clicar ali. Pode parar, hein? Muita calma nessa hora porque tem muita coisa pra gente falar sobre a versão nova do Corner Pro. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer cada um de vocês por causa da inscrição, por causa dos comentários, por causa dos likes e por causa também dos compartilhamentos. Afinal, tudo isso é que faz os vídeos irem cada vez mais longe e a gente reunir cada vez mais Scantubers aqui, trocando essa ideia tão bacana com vocês. O canal foi lançado no dia 6 de janeiro de 2021 e o primeiro episódio aqui a gente falou sobre o quê? Corner Pro. Pois é, e no segundo episódio a gente falou sobre Corner Pro também. No terceiro também, no quarto também, no quinto também, enfim, o Corner Pro sempre esteve muito presente aqui, afinal, para mim sempre foi uma honra ter esse contato direto com o pessoal de lá, afinal uma plataforma que eu realmente utilizo, então eu gosto de recomendar para todos vocês. Durante todo esse tempo, já são mais de 4 anos, várias plataformas já pediram para anunciar aqui no canal, e eu acabei sempre negando, afinal, para que eu vou anunciar um concorrente de Corner Pro, sendo que eu utilizo o Corner Pro? Seria algo muito estranho, algo que vai contra todos os meus princípios, anunciar uma coisa que eu de fato não uso. Então, seguimos aqui com a nossa parceria de sempre com o Corner Pro. Um grande abraço aí para todos os desenvolvedores, para o Rafael em especial, proprietário lá do Corner Pro, e que sempre esteve presente aqui trocando ideia em lives e etc. E na próxima live ele estará presente aqui respondendo perguntas de inscritos, seguidores, enfim, vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E se você vê esse episódio a tempo, preenche lá, envia sua pergunta que o Rafael mesmo vai responder aqui sobre dúvidas, sugestões, novos recursos, o que tem para o futuro aí e etc. Então, Corner Pro sempre fazendo a sua parte no trade esportivo, o Corner Pro sempre fazendo parte aqui do canal e o Corner Pro sempre ao nosso lado aí, otimizando e organizando as nossas operações. Com o lançamento da nova versão, ficou aquela coisa, poxa, tem como utilizar a versão antiga? Sim, tem. Nesse episódio, fica calma que eu vou te ensinar como é que faz. Mas eu devo declarar publicamente aqui que o Tevo, desde quando foi lançada a segunda versão, vamos dizer assim, o Tevo sempre, falou, poxa, eu vou ficar na versão antiga, não vou migrar não vou. E conforme o próprio Rafael me falou em uma conversa há um tempo atrás, ele falou, quando eu lançar essa nova versão no dia 12 de junho, você não vai querer mais voltar para outra. E foi exatamente isso que aconteceu, por isso que eu resolvi gravar esse episódio aqui, passando a minha visão. E eu nunca tive rabo preso no sentido de ficar puxando o saco e etc, falando que tudo na plataforma é lindo, maravilhoso, porque não tem nada perfeito, mas tudo que eu utilizo e no que ela se propõe realmente não tem para ninguém. Então eu vou passar aqui a minha visão sobre alguns recursos novos, vou falar aí com o pessoal que tá doido para será que eu migro? Será que eu não migro? Por que você não faz as duas coisas? Abre uma tela com cada um, dá para você fazer isso e vai entendendo melhor as mudanças, as implementações. Ou se não é o momento de você migrar em definitivo, dá para usar a versão antiga ainda. Calma, relaxa, beleza? Depois você vai aos pouquinhos migrando em definitivo, tá? Então não tem como você alternar a versão, mas tem como você acessar diretamente a versão antiga ainda. Essa já é a primeira notícia para quem estava desesperado aí, pelo que eu percebi através dos comentários. É muito interessante eu compartilhar a tela para a gente trocar essa ideia de forma ilustrada e sem nenhuma pressa. Não tenho ideia se a gente vai gravar aqui 20, 30, 40, 50 minutos, mas a minha ideia, como sempre, e como sempre fizemos com o Corner Pro aqui, é não ficar pensando muito no tempo, mas vamos focar
e entregar o conteúdo, a transformação, a informação para que você já veja, já aprenda, já anote e já saia colocando em prática também. Então a boa notícia é que quem se cadastrou com o meu link lá no Corner Pro, antes você tinha lá suas 48 horas para testar a plataforma gratuitamente. Então para quem já se cadastrou com o meu código lá, tem uma semana para testar, beleza? Então não deixe de se cadastrar utilizando o código do Tevo Soares, pois isso fortalece demais a nossa relação, a nossa aproximação e o estreitamento em relação a críticas, elogios e sugestões. Então, a nova versão chegou, o Tevo migrou agora em definitivo e durante esse episódio, então, eu vou citar aí os porquês e espero que você também migre em definitivo. Mas, que nem eu disse, se está na dúvida ainda, calma que tem como utilizar a versão velha, vamos falar assim, beleza? Vou ajustar minha tela aqui e a gente segue então com o Corner Pro na tela e muita informação na sua orelha. Vamos lá então, pessoal. Colocando o novo Corner Pro na tela aqui para vocês, temos muita coisa para falar. Então daqui a pouquinho eu vou responder várias perguntas que foram feitas no Instagram através dos comentários. Então eu vou tentar fazer esse episódio justamente seguindo um pouco das dúvidas que o pessoal postou no Instagram, tanto no meu quanto no do Rafael, andei olhando lá também. Então aqui a gente está na página inicial, algumas mudanças aconteceram, obviamente foi uma atualização mais brusca, vamos falar assim, então tem vários recursos novos, algumas coisas ficaram meio que perdidas, então o pessoal está com esse tipo de dúvida, onde que está aquele negócio que eu clicava ali ou ali, agora eu não estou vendo mais, tem ou não tem, etc. E inclusive um alerta aqui, tem muita gente me perguntando como que faz para utilizar ainda a versão antiga. Então nesse episódio eu vou ensinar vocês como é que faz para acessar a versão antiga, apesar de realmente a partir de hoje o Tevo não utilizar mais a versão antiga. Então, finalmente chegou o momento da gente virar essa página e, claro, dia após dia a gente tem um pouquinho de paciência, afinal o pessoal está atualizando muita coisa e sempre que acontece, então, alguma migração dessa magnitude, alguns erros acontecem, etc. Não dá para prever absolutamente tudo. Então, um pouquinho de paciência, algumas sugestões, elogios, reclamações, enfim, e o pessoal vai guiando para deixar a plataforma cada vez melhor para todos nós, tá? Então, pequeno aviso aí, caso você não sinta segurança para utilizar a versão nova, ainda tem como utilizar sim a versão antiga. Nesse episódio eu vou ensinar para vocês algo facinho para você fazer e voltar, mas você vai ficar sem vários recursos novos, beleza? Então, se for uma situação temporária, acho até válido para você fazer esse tipo de mudança sim, aguardar algumas melhorias, etc. Mas a partir de algum momento, realmente, você vai ter que virar a página, que nem o Tevo está virando, a partir do lançamento dessa nova versão. Bom, muitos comentários no Instagram, muitas dúvidas, então primeiro eu quero passar aqui um panorama para vocês. Eu elenquei aqui um top 5, vamos falar assim, de acordo com o que o Rafael mesmo apresentou durante a última semana e etc. Com o meu ponto de vista, mostrando um pouquinho aqui para vocês. E depois, então, a gente faz esse lado mais dinâmico do episódio, onde eu leio os comentários no Instagram e vou respondendo aqui para vocês com o Corner Pro na tela. Achei muito melhor assim do que ficar realmente escrevendo textão lá e de repente ninguém ia entender nada, tá? Bom, a gente está aqui na página inicial. Então hoje um dia com muitos jogos, então a gente tem aqui ao vivo 118 partidas, tem ainda 808 jogos agendados e terminaram 260 jogos, tá? Eu vou fazer um pouquinho de um uso básico aqui, até para dar uma ideia para o pessoal que nunca mexeu com o Corner Pro do que é possível você fazer simplesmente para você ao menos organizar o seu dia a dia, tá? Ainda que a gente saiba que temos funções para criar robôs, temos funções relacionadas à página ao vivo, mas a página inicial eu considero muito importante e ela faz parte do meu dia a dia.
Então quero apresentar um pouquinho aqui para vocês também. Bom, não vai dar para falar sobre absolutamente tudo, obviamente, por isso que a gente tem o curso Corner Pro do zero ao avançado. Então o curso vai ser atualizado aos poucos, sim, beleza? Então quem quiser se matricular já garante essa atualização. Então matrículas realizadas neste mês de junho de 2025, vai incluir essa atualização. Então garante a matrícula lá no curso atual. Depois, quando a gente subir esse material, vai estar tudo incluso, beleza? E a partir de julho, então, vai ser um curso realmente separado. Ainda não sabemos o preço, porque realmente não é questão de atualizar uma aulinha ou outra, mas sim regravar absolutamente tudo, beleza? Então, muito trabalho vem aí, graças a Deus, né? Bom, aqui a gente tem, então, muitas partidas, conforme eu disse aí, página inicial. Então, para quem está começando no Corner Pro, fica a dica. Então, sempre que você vê um ícone verde com a odd, significa que é a equipe favorita. E o ícone em vermelho, então a gente tem a zebra, ainda que eu não gosto desse termo, mas fica a nomenclatura adotada aí por toda a internet, vamos dizer assim, né? Então é legal que você olha aqui, por exemplo, Argentina, Torneio Federal A. Pô, é uma rodada basicamente de mandantes favoritos. Isso é muito interessante para você esperar aí o ímpeto das equipes para mostrar quem é que manda mesmo e etc. Aqui, por exemplo, a Argentina, primeira B nacional também. Somente o jogo do Tristan Soares é que a gente tem uma zebra entre aspas. Aspas por quê? Porque nesse caso aqui, a odd é absolutamente igual à do visitante. Então não é favorito nem zebra, nenhum dos dois. Então aqui eu já deixo um pouco do meu ponto de vista. Se a gente tem a cor verde para equipes favoritas e a cor vermelha para equipes zebra, eu colocaria uma condição aqui no Corner Pro que, se as odds forem iguais, como é o caso aqui no Tristan Soares e no San Miguel, eu deixaria as duas na cor amarelo ou laranja, só para dar essa diferenciação visual, tá? Então, você vai rolando aqui, é bem interessante para identificar em algumas ligas esse tipo de coisa, ou seja, tem uma rodada onde você vai ver ali vários jogos com esses mandantes favoritos e etc. E ligas menos representativas que ainda não tiveram as odds lançadas, realmente não aparece, né? Aí não tem o que fazer também, tá? Bom, aqui, por exemplo, na Austrália, uma rodada basicamente de zebras mandando, né? Então, muito dificilmente aqui o pessoal ia dar um palpite no favorito aqui, etc., porque visitando é algo mais arriscado mesmo. Fica a dica de sempre do Tevo aqui, então a gente vê que no futebol, em números gerais, 50% das vezes dá mandante, 25% das vezes dá empate e 25% das vezes dá visitante. Logo, quando você trabalha com casa ou empate, você tem 75% de probabilidade ali disso tá certo. Então, realmente, um visitante vencer no futebol é algo mais difícil. É uma estatística muito baixa, 25%. Então, fica de olho aí sempre e preferencialmente em mandantes favoritos, querendo mostrar quem é que manda na bagaça, assim que a gente fala brincando, mas que fica fácil para você realmente internalizar. Bom, são muitos jogos na grade, etc. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para favoritar algumas competições? Eu não quero trabalhar na Austrália, na Argentina, etc. Então, é muito simples. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Brasil, com a letra Z, e vou tentar mostrar para vocês de modo prático, né, como é que eu faço aqui. Então, eu basicamente resetei a minha conta aqui para mostrar para vocês, né? Então, quando eu coloco aqui Brasil com a letra Z, aparece várias competições, tá vendo? Porque tem campeonatos regionais, tem futebol feminino, sub isso, sub aquilo e tal. Então, eu ponho assim, Brasil Série E, porque eu já sei que a nomenclatura aqui é dessa maneira, Brasil Série. Então, hoje, por exemplo, a gente tem jogos de Série B, Série C e Série D. Então, eu vou favoritar aqui, Série B, Série C e Série D. Então, é legal porque toda vez que eu acessar o Corner Pro, eu não preciso ficar procurando por essas competições, já que eu favoritei, elas ficam acima
das outras competições. Então, por exemplo, eu vou atualizar a página aqui como se eu estivesse acessando agora pela primeira vez no dia aqui, só para vocês entenderem aí como é que funciona essa dinâmica, tá? E claro, você pode favoritar aí quantas competições você quiser. Assim você coloca sempre os campeonatos que você acha mais interessante na parte de cima, né? E os campeonatos menos relevantes ficarão na parte de baixo, né, da página, tá? Então olha só, na Série B, tá acontecendo o quê? Hoje a gente tem uma rodada de Série B com mandantes favoritos, né? De novo, algo que eu considero muito interessante. Na Série C, quase que na sua totalidade. Só o jogo do Ituano que não. Por quê? Ituano é zebra? Não. Por que tá vermelho? Pois é, São Bernardo é zebra? Não. Por que tá vermelho? Justamente porque a gente tem a mesma odd para as duas equipes. Então aqui, de novo, a minha sugestão para o pessoal lá do Corner Pro de aplicar uma condição na programação de, se as odds forem iguais e independente de qual seja, né, colocar isso aqui amarelo ou laranja. Acredito que o amarelo interfira menos para confundir com o vermelho ali e tal, tá? Fica a dica aí. E na Série D a gente tem uma mescla. Então tem mandantes aí favoritos, mandantes zebra, etc. Então se tivesse aqui, por exemplo, essa possibilidade dos ícones em amarelo ou laranja ali, a gente já visualizaria, por exemplo, Operário e Cascavel, mesma coisa, jogo equilibrado. Imperatriz e Altos, mesma coisa, jogo equilibrado. Entende? Eu acho que o Corner Pro sempre facilitou muito nesse sentido da coloração do verde, do vermelho e tal aqui. Mas falta essa coisa da cor amarela ou laranja para a gente identificar algo mais rápido ainda, mais de cara assim, tá? É importante salientar aqui também algo que confunde muita gente que está começando ainda com o Corner Pro, que aqui na página inicial, quando a gente vê a odd verde, a odd no fundo verde, a odd é branca ali, né, nas duas, né? Mas a etiquetinha verde é favorito. Em vermelho é zebra. Mas quando a gente vai lá para a página ao vivo, é preciso acostumar que verde lá na página ao vivo é sempre mandante e vermelho é sempre visitante. Isso causa uma confusão aí. Quando eu chegar na página ao vivo, se eu lembrar, eu repito sobre isso aqui, tá? Mas fica essa observação para todos vocês. Uma dica aqui também. É muito legal quando você acompanha campeonatos do mundo inteiro, mas muitas vezes você fica boiando em relação a: será que esse mandante é bom mesmo? Né? Então, assim, não é somente em cima de uma odd que você vai definir a sua entrada. Eu acho isso muito perigoso até, né? Então, a posição na tabela é algo que diz muito, tá? Então, isso realmente faz diferença. Então, aqui uma dica, tá? Antigamente, a gente tinha a opção de aplicar o ranking na página inicial, e agora essa estatística que está aqui, no caso em português como posição, em inglês era ranking, e quem estiver usando em inglês vai estar escrito standings, tá? Mas vai ser a primeira opção que tem aqui. Eu coloquei em português só para gravar esse episódio. Eu realmente gosto da versão em inglês, estou mais acostumado a sistema operacional, software, aplicativo, essas coisas mais em inglês. O português de Portugal às vezes fica meio esquisito, né, para nós aqui. Então, eu deixo lá em inglês. Mas para facilitar aqui para a maioria que certamente usa em português de Portugal, então fica a dica aqui. Então, quando eu coloco assim, estatística posição, olha que interessante que fica. Agora a gente sabe que é um sétimo contra primeiro, um 13º contra quinto, um 19º contra 12º, primeiro contra 15º. Então você tem mais noção. Uma coisa é você falar assim: poxa, uma odd, sei lá, 1.72 contra uma odd 6, tá? Beleza, é uma discrepância, né? Mas em posição, primeiro contra 15º, poxa, realmente é um negócio bem discrepante mesmo, né? Então, questão da odd também, 2.2 pro Anápolis, 3.2 pro Retrô. Ninguém é favorito aí. As odds são altas, né? Teoricamente, favoritismo do Anápolis, mas ele é 20º, recebendo um 18º, então não tende a ser algo fácil, como muita gente poderia supor, se não tivesse levando mais a sério o trade esportivo indo só no parpitão mesmo, né? Então, você trabalhar com as estatísticas aqui na página inicial é muito legal para você fazer empilhamento, né, de critérios, etc. Então, esse é só um deles que dá para a gente fazer
que realmente muda o jogo, né? É legal para você ter uma noção em campeonatos que você não conhece, principalmente, e falar assim: é líder contra alguém lá do fundão, né? É jogo de meio de tabela. Então, não olhar só para as odds, mas olhar também para as posições na tabela. É algo que eu realmente acho muito interessante, né? E fica a dica aí para muitos. Depois, eu quero, né, como eu disse, responder alguns comentários no Instagram, mas para não perder a nossa linha aqui de raciocínio, depois eu volto, né, na página inicial, respondendo de forma prática sobre ordenar, por exemplo, as partidas, escolher outros dias e alguma coisa assim desse sentido, tá? Só para encerrar aqui na página inicial, algo que eu acho muito bacana é esse campo de pesquisa que você pode procurar então por times, né, equipes de futebol ou pelas ligas ou competições, né? Então, de repente, você não tinha favoritado aí a Série B, nem a Série C, nem a Série D, nem nada aqui, e você, sei lá, eu quero trabalhar hoje no jogo da Ponte Preta, né? Cadê esse jogo, né? Então eu digito aqui, por exemplo, Ponte, e ele já traz para mim aqui, beleza? Então, um campo de pesquisa muito fácil da gente utilizar. Então você fala, vou trabalhar no jogo da Ponte Preta. Legal. Então você pode favoritar esse jogo, né? Que nem eu mostrei lá, você favoritar a liga, mas você pode favoritar o jogo também. E aí, beleza, tá? Sua pesquisa pode ficar sem nada, sem ninguém. Você vai lá, vai fazer suas coisas, vai cuidar da sua vida. Quando você voltar, você vai lá nos favoritos. E aí você tem, então, seu jogo anotadinho aí para acompanhar, beleza? Então, da página inicial aqui, só elogios, né? Na minha visão aqui tá muito mais rápido também. Isso é bem interessante para nós, né? E daqui a pouco a gente volta aqui nessa página para trazer mais algumas informações respondendo aí aos comentários lá do Instagram. Agora vamos para a página ao vivo, sem dúvida a queridinha de todos. Então vou clicar aqui em live e a gente vai ver uma porrada de jogos acontecendo. Afinal, escolhi realmente gravar no final de semana, ou seja, sabadão, para mostrar para vocês realmente algumas mudanças que aconteceram aqui no Corner Pro, então na aba, né, na página ao vivo. Então tem bastante coisa para a gente falar aqui também. Então olha só, eu coloquei aqui para carregar, né, todas as partidas, né? Então olha isso, né, a quantidade de partidas que está na nossa tela aqui, né? E beleza. Então assim, o computador lá, o servidor deve estar pegando fogo, mas para nós o que importa é que realmente as informações estão todas aqui na tela, beleza? Então assim, em pleno sabadão, então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente tem então o Corner Pro para facilitar, para otimizar o nosso dia a dia. Eu vou mostrar algumas coisas aqui bem simples, tá? Então eu não sou daqueles de ficar também só elogiando, etc e tal. Então, por exemplo, essa parte dos comentários, eu acho que para o iniciante é interessante sim. Então, por exemplo, Vikingur com gráfico de pressão alto e por cima do jogo nos últimos minutos. Ou seja, o Vikingur, o visitante aqui tá a milhão, indo para cima que nem doido, etc. É legal para o iniciante, mas para quem já está num nível intermediário avançado, essa leitura você faz olhando para o gráfico, né? Então você não perde tempo lendo, né, isso aqui. Então eu realmente não utilizo, tá? Mas é só um ponto de vista meu. Então para quem não quiser ficar lendo, né, esses comentários, essa narração, vamos falar assim, é só clicar na chavinha aqui em cima, comentários, né, que aí beleza, todas as fichinhas, né, todos os cards, você vai ter os comentários removidos, né? E claro, para você ativar novamente, basta clicar também que vai voltar normalmente. Pergunta comum, se eu mudar o idioma aqui, vai mudar o idioma dos comentários? Sim, tá? Se você definir lá na sua conta o Corner Pro, por exemplo, em inglês, então toda a narração, todos os comentários aqui vão estar em inglês. E claro, se estiver em português, vão ficar em português também, tá? Então, essa página, na minha visão, ela melhorou muito por causa, principalmente, de algo que é crucial para a gente que está trabalhando, que é a velocidade, tá? Então, antigamente, a gente carregava talvez
a metade da quantidade de jogos que a gente tem aqui. Então, nesse momento aqui, a gente tem 90 partidas acontecendo ao mesmo tempo e o sistema está de boa na lagoa. Antigamente, seria mais preocupante essa quantidade de partidas, tá? Então, a velocidade da página melhorou e eu acredito também, numa percepção que eu estou tendo desde o lançamento, é que a velocidade do lançamento da informação está mais rápida também. Então, antes, por exemplo, saía um escanteio, um gol, algum evento, um cartão, etc. Numa partida, você ia lá na casa de apostas e via muito antes, né? 1 minuto, às vezes 1 minuto e meio, você via a informação com antecedência lá. E agora está muito mais rápido. Isso é interessante também para nós, para você não ficar com aquela ansiedade de caramba, não apareceu aqui ainda, deixa eu ver lá se já saiu. Não, pode confiar só aqui que está de boa, tá? Então, isso foi algo que eu achei muito interessante também. Tem muita coisa nessa página para a gente ordenar as partidas. Então, por exemplo, você pode ver só jogos que estejam no primeiro tempo, só jogos que estejam no segundo tempo, só jogos empatados. Então, por exemplo, favorito perdendo é algo que a gente gosta muito, né? Muita gente gosta, obviamente, não só a gente. Você pode escolher para ver somente essas partidas também. Então, por exemplo, ao invés de eu olhar para 90 partidas, agora eu estou olhando o quê? Favorito a perder. Então, se eu tenho aqui, lembra da odd em verde, e essa equipe está perdendo, independente se for mandante ou visitante, a gente vai visualizar aqui. E claro, né, a partir daqui cabe análise, etc. Mas é interessante você pegar, por exemplo, aqui na Suécia Superettan. Então aqui, ó, Kalmar, cadê? Só porque eu ia falar aqui, ó. O Kalmar contra o Landskrona. O jogo tá 1-2, jogo aos 80 minutos. Então, odd 1.85 para o Kalmar, 3.75 para o Landskrona. Então, aqui a gente imagina que o Kalmar vai para cima que nem doido até o juizão apitar, beleza? Então, assim, se vai acontecer alguma coisa ou não tem como a gente saber, obviamente, mas é uma tendência muito natural. Primeiro contra quinto, odd 1.85 contra odd 3.75, jogo 1-2, jogo aos 80 minutos, então é uma tendência realmente muito forte, né? Assim como na página inicial a gente tem a possibilidade de favoritar as partidas, aqui na página live a gente tem também. Então, se eu clicar na estrelinha aqui, ó, para favoritar essa partida, evita justamente da gente perder essa partida por algum motivo, né? Então, por exemplo, eu quero favoritar, clica na estrelinha. Eu quero remover dos favoritos, clica na estrelinha de novo. Então, é algo que otimiza muito para você realmente ir se organizando no seu dia a dia. Então, tem 90 partidas. Ah, legal. Agora eu estou olhando para 17. Legal também. Mas, de repente, eu posso querer olhar só para aquela partida que eu favoritei. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu favoritar de novo. E aí a gente pode ir aqui para a abinha de favoritos. Então, eu saio de 90 partidas, olhei para 17, 18 e na abinha favoritos eu tenho agora só ela, por exemplo, tá? Então, é algo bem legal para a gente fazer essa questão da organização. Se eu quiser remover o favorito, é só clicar na estrelinha, beleza, normal. E aí a gente pode ir para outras situações aqui de filtros também. Então, um jogo com muita superioridade, favorito a perder, mas com forte pressão. Então, isso é muito interessante também. Então, você percebe aqui, por exemplo, um jogo 1-2 na Áustria. Então, o favorito, o mandante, está perdendo, mas ele está com muita pressão. Então, é legal. São filtros, organização, acima de tudo, que otimiza muito o nosso dia a dia. Então, não dá para ficar olhando para 90 partidas, né? Principalmente se você não tiver o Corner Pro e achar que vai dar tempo de analisar, né, tudo em tempo hábil para fazer entrada e etc. Não é assim que funciona, né? Então, aqui, ó, jogo com forte superioridade. Então, geralmente, o que eu chamo de jogo treino, né? Claro que brincando, mas você percebe que a outra equipe não está fazendo nada. Então, isso aqui te traz confiança, muitas vezes, para trabalhar num overgoal, mesmo com a equipe já vencendo por 1 gol, às vezes até 2, entende? Então, é muita superioridade. E é interessante quando você tem jogo com forte superioridade, mas o jogo não esteja resolvido, por exemplo, né? 0-0, por exemplo. Um jogo treino, então a tendência é continuar sendo assim, um jogo treino, né? Então isso realmente
é bem legal também. Então, na página ao vivo, pessoal, tem muita coisa realmente para você otimizar o operacional, né? Que nem a gente estava aqui no favorito a perder, lembra? Eu posso vir aqui, por exemplo, em competições e filtrar também para olhar somente jogos de determinado campeonato. Então, por exemplo, Suécia, que é o Sweden Superettan. Então, se eu aplicar esse filtro aqui, né, eu posso ver jogos somente desse campeonato. Ah, não quero mais. Eu posso clicar no xizinho aqui e deixa como que estava, né? Então, assim, tem muitas coisas para a gente fazer. Então, lá na página inicial, a gente favorita algumas ligas. Então, se tivesse rolando Série B, Série C aqui agora, eu poderia pôr assim, ó, competições favoritas, né? Não é o caso aqui agora. Então, eu posso observar jogos somente das competições que eu escolher e etc. Então, tem muitas estatísticas para a gente aplicar aqui também. Então, por exemplo, aqui a gente está na abinha favorito a perder. E eu posso colocar um filtro aqui, por exemplo, ataques perigosos por minuto, né? Então, o pessoal gosta muito de trabalhar com o número 1, por exemplo. Eu quero somente jogos aí, pelo menos com esse critério. Se o jogo tiver com menos de um ataque perigoso por minuto, eu não quero nem olhar para isso aí. E, de repente, eu posso adicionar. Pô, não tem nenhum jogo, né, que atenda esses quesitos. Pô, será que eu apliquei o filtro certinho? Vamos olhar aqui, ó, ataques perigosos por minuto. Vamos colocar aqui 1 no mínimo, né? E a gente vê aqui ambas equipes. Eu preciso de um jogo tão equilibrado assim, com as duas equipes correndo que nem doido? Não, eu quero que a equipe da casa esteja com um ataque perigoso aí por minuto de pelo menos 1. Dá pra gente filtrar também. Então vou adicionar filtro aqui. Agora eu encontrei. Olha que legal, né? Então isso é muito legal. Faz muita diferença no nosso dia a dia. E depois eu vou fazer mais alguns comentários em relação aos comentários lá do Instagram, que muita gente fez também, que eu concordo especificamente sobre essa página. Mas você percebe que o Corner Pro ele vai muito além de fazer robôs, né? Então a página inicial otimiza, né? Faz a gente se organizar no dia a dia, muito legal. E a página ao vivo nem se fala também para otimizar no momento ali que a gente está trabalhando. Então, quando você se organiza através de uma página inicial, prepara robôs para te alertar e ao vivo você tem muitas funções, muitas ferramentas aqui para confirmar ou não as suas entradas, realmente faz toda a diferença, né? Aqui, o próprio Rafael do Corner Pro deu algumas dicas, né, umas opiniões, esclarecimentos sobre alguns novos recursos, que a hora que eu elencar o top 5 aqui, que eu nem comecei ainda, aí eu volto nessa página aqui para a gente explicar. Mas por enquanto, só para você entender que essa página está muito melhor, muito mais rápida e respondendo rapidinho aqui também, é possível sim você colocar cada jogo em uma linha. Para quem não quiser trabalhar com cards ou cartões, né, que a gente fala, que são esses jogos, né? Não sei como é que fala em português, seriam cartões mesmo, né? Então, 1 cartão, 2 cartão, 3 cartão, 4 cartão. Não tem relação com cartão amarelo ou vermelho, eu tô falando cartão, o formato de exibição do jogo aqui, né? Dá para você colocar em uma linha também. Esse iconezinho aqui em cima, ó, você alterna a visualização. Eu acho mais confuso assim, nessa versão, tá? Na versão nova, eu achei que ocupou muito espaço na tela aqui, então realmente eu vou ficar com os cards. E acredito que seja uma tendência natural da internet, porque assim você tem um layout responsivo. Então se a tela diminui um pouco, fica 3 colunas, 3 cards. Se diminui mais, fica 2 colunas, 2 cards. Se fica uma tripinha ali no celular, fica um card só. Entende? Então é uma tendência natural mesmo e eu também vou abandonar essa visualização em linha e vou adotar então esse visual em cards, beleza? A página de detalhe da partida mudou bastante e acho bem interessante você olhar comigo aqui como é que ficou. Por exemplo, favorito a perder. A gente tinha colocado esse filtro aqui, né? Vamos pegar a partida lá, que era o primeiro contra o 5º colocado na Suécia, né? Cadê? Se não está aqui mais no favorito a perder, significa que o favorito lá, o mandante, deve ter empatado, né? Vamos aqui então em segunda parte, ou seja, jogos de segundo tempo.
e a gente caça a partida aqui do Kalmar, primeiro colocado, contra o Landskrona, quinto colocado. É isso aí, ó. O jogo vai até os 95. O jogo que estava 1-2 ficou 2-2. Então era um jogo onde tinha tudo para ser bem movimentado mesmo, até o juizão apitar. E assim tá sendo, né? Antes que o jogo termine, vamos abrir aqui o detalhe da partida, clicando nesse iconezinho que parece aqui um Wi-Fi, beleza? E vamos analisar então o que aconteceu desde aquele momento que a gente estava identificando ali, né, os sinais que o Corner Pro também estava mostrando para nós, né? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, eventos do jogo, beleza? E a gente tem aqui então a abinha gols e a abinha escanteio, né? Então olha que bacana, a gente teve escanteio nos acréscimos por parte do mandante, afinal quem empata quer virar. Mas olha que bacana, né? A gente estava vendo o jogo ali próximo dos 80 minutos. Teve escanteio aos 86, teve escanteio aos 87 e teve escanteio nos 90 a mais. E teve também o gol do mandante aos 84 minutos, né? Então realmente você percebe como que faz diferença a gente utilizar uma ferramenta. Então você está olhando para um monte de partida, dá aquela peneirada e mesmo depois de passar essa peneira você passa de novo para separar o joio do trigo ali e realmente trabalhar em cima de uma tendência, tá? Bom, como a gente já está na página de detalhe da partida, né? Eu acho interessante elencar, então, algumas coisas que o Rafael postou e assim a gente começa desde já, então, tá? Então, eu anotei aqui para não me perder. Então, no primeiro dia de divulgação da nova versão, o Rafa chamou atenção justamente para o mapa de calor, né, que realmente é um recurso muito interessante que você já está vendo aqui logo de cara, né? Aqui a gente vai deixar o jogo rolando, provavelmente vai até os 95 ainda, né? Mas olha só, então a primeira novidade postada aí pelo Rafa, né? Então o mapa de calor é legal porque você tem a informação em tempo real, você tem a informação de primeiro tempo somente e a informação de segundo tempo somente, né? Então, é muito legal para você entender a dinâmica de por onde essas equipes, né, avançaram mais, tentaram mais e etc. Então, você percebe claramente num segundo tempo aqui que o Kalmar atacou muito pelo meio e pela esquerda, né, pelo centro aqui e pela esquerda, justamente por onde a equipe do Landskrona não estava conseguindo jogar, né? Então você percebe o volume aqui, então 34 contra 18 nesse corredor aqui, então o lateral esquerdo, ponta esquerda do Kalmar trabalhando muito, né? Não deixando o lateral direito, o defensor direito respirar. Pelo meio aqui um volume de jogo muito interessante também, você percebe em vermelho as áreas mais quentes, ou seja, onde pisou mais mesmo, né? Então uma equipe atacando muito, né? Pisando na área, de frente para o gol, tendência, né, realmente de uma hora acertar o alvo ali. E você percebe que realmente aconteceu isso no segundo tempo. E aqui, do lado direito, uma região mais fraca por parte do Kalmar e talvez a área menos pior aí do Landskrona, né? Então olha que bacana isso, né? Você percebe corredores, né? Então o curso que eu fiz na Comebol, a gente trata isso como corredor mesmo. Tem gente que fala zona, eu prefiro falar corredor, que é como se fosse uma avenida mesmo, por onde o lateral e o ponta devem ocupar e atacar ali, né? Então o mapa de calor é muito interessante. Você percebe a informação de presença na área de ataque, que é muito legal também. Então o Kalmar aqui com 61%, né, de presença na área de ataque, é muita coisa, e o Landskrona 39% aqui de presença na área de ataque, né? Então o Kalmar muito objetivo, indo muito para cima, tentando realmente mostrar quem é que manda na bagaça de acordo com o seu favoritismo, né? Então isso é muito legal da gente ver também. Agora, o que eu achei muito interessante aqui, um recurso que me surpreendeu muito, foi justamente essa questão de você poder ver como é que foi a partida, né, a partir do mapa de calor. Olha isso que legal, né? Então, por exemplo, eu coloquei no 0 aqui e a gente percebe que conforme vai passando os minutos, né, vai desenhando
o gráfico aqui para nós, né? Agora aqui deu uma pequena falha, provavelmente, porque o jogo está encerrando, inclusive com 3-2 no placar. Olha isso, que surpresa. Deixa eu só conferir aqui, ó. Jogo aos 94. Olha isso, jogo aos 94. Então, provavelmente o jogo está encerrando agora e acabar aos 95, né? E aí a gente tem alguns recursos que, ao vivo, dá esse pequeno lag aí, quando a gente está mexendo em algo ao vivo, mas que a partida acabou de encerrar, né? Então, precisaria acessar tudo de novo aqui. Mas só para não perder a linha do tempo aqui com vocês, né? Você percebe o crescimento, né, desse mapa de calor, ou seja, por onde essa equipe começou a jogar, por onde ela começou a atuar mais. Você identifica claramente as zonas, as regiões, os canais, como você queira chamar. Então muita gente fala assim, eu vou trabalhar com escanteio porque determinada equipe joga pelas pontas, né? Então pelo mapa de calor você pode ter esse tipo de conclusão. Sem o mapa de calor ficava algo extremamente subjetivo ou dependente, né, ou refém de você estar assistindo o jogo, né? Então isso aqui, algo muito legal, é um exemplo bem bacana aí do quanto que realmente o Corner Pro otimiza, né, a nossa vida, e é isso mesmo, ó, o jogo encerrando aqui, ó, 90 minutos, quando não aparece mais os acréscimos, então acabou mesmo o jogo, né? A gente mexendo aqui em recurso ao vivo, enfim. Mas tranquilo, deu para entender como é que funciona aí. Então essa primeira grande novidade que o Rafa elencou, e eu gostei bastante. Eu pedi isso há muito tempo, acredito que outras pessoas também, né? Então é sempre interessante a gente enviar elogio, sugestão, crítica, reclamação, o que for, porque realmente o Rafael e toda a sua equipe estão sempre ali dispostos a ouvir a gente, né? E de repente colocar em prática esse tipo de recurso que para nós faz muita diferença, independente se trabalha com gol ou com escanteio. Agora vamos para o número 2 aí, do top 5 das novas funções elencadas aí pelo Rafael. Ainda aqui na página de detalhe da partida, que ela já terminou, eu vou até atualizar a página para mostrar para vocês aqui que quando você está trabalhando com dados ao vivo e de repente dá um lag, um atraso que nem deu no mapa de calor, é justamente porque o sistema fica meio confuso, né? Você quer um dado ao vivo, mas a partida terminou. O que eu faço aqui agora, né? Então, ou o jogo está ao vivo, ou ele terminou. Então, você começou a ver algo aqui ao vivo e depois o jogo acabou, o sistema fica meio doido. Mas atualizando, tá tudo certo. Então, aqui, ó, fim de jogo, beleza? Então, agora mostrando para vocês que desde o comecinho do jogo, isso é rastreado, tá vendo, ó? Então, um jogo que começou aqui mais pelo meio, desde o começo, muito claro o Kalmar atacando pela esquerda, 51%, e o Landskrona 0% pelo lado esquerdo, né? Então um jogo completamente torto desde o comecinho, né? E assim foi durante toda a partida praticamente, né? Então, muito legal da gente ver isso, que realmente o Kalmar aqui fez uma blitz para cima aí do Landskrona. Tem algo muito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que eu poderia até clicar aqui na equipe do Kalmar, né, o líder lá na Suécia, ou do Landskrona, quinto colocado, mas que é um recurso novo que eu acredito que esteja baseado aí em ligas mais representativas. Então, por enquanto, não vai adiantar nada eu clicar aqui tentando mostrar para vocês. Então, eu vou pegar uma equipe mais conhecida para falar, então, sobre o que o Rafa chamou ali de estilo de jogo das equipes, beleza? Eu vou aqui então em encontrar e vou pegar, pode ser o Real Madrid, por exemplo, né? Vamos colocar aqui Real Madrid. Vou abrir aqui o Real Madrid principal, tem a equipe 2, né? Enfim, tem vários subs e etc ali. E olha só que bacana isso, né? Facilita muito para a gente conhecer as equipes, né, identificar o DNA dessas equipes, etc. Achei muito legal mesmo essa página, foi algo muito solicitado aí também, acredito que por muita gente, senão o Rafa jamais teria implementado isso. Então olha isso, você vê aqui através de um gráfico, né, algo totalmente visual então, que o Real Madrid é muito forte, né, fisicamente, finalização também, pressão nem tanto. Então muito ataque, muita posse, muito contra-ataque, etc. Então, se eu pego aqui uma outra equipe,
o desenho ali vai estar diferente. Então, cada equipe tem o seu próprio desenho aqui. Por enquanto, acredito eu, em ligas mais representativas mesmo, né? Mas olha que legal. Estilo de jogo, controla o ritmo com bola nos pés. Legal, né? E a gente percebe isso mesmo assistindo os jogos. Não é aquela equipe que vai pra cima que nem doido e tenta qualquer coisa a esmo, assim, não, né? Controla, domina, vai realmente a hora que tem uma chance clara, roda a bola e etc. É muito legal da gente ver que o que é descrito aqui bate com o desenho, né? Forças e fraquezas. Então é muito interessante você identificar as forças de uma equipe para aquela a qual você está esperando um ímpeto, etc. E as fraquezas do outro, né? Para ver se a coisa não bate de frente. Então olha aqui. Finalização. Consegue transformar ocasiões em gols com facilidade. Ataque. Muito criativo e agressivo com a bola. Posse. Controla o jogo com posse dominante. Contra-ataque, mortal em transições rápidas. Defesa, defende com organização e poucas falhas. Fisicalidade, fisicamente está sempre pronta para o duelo, né? Então, essa página aqui, claro que tem muitas informações, né? Mas é uma das novidades. Então, lá no curso Corner Pro do Zero Avançado, a gente vai passar um pente fino no Corner Pro inteiro, assim como foi o curso até então. Trazendo todas as informações, né? Então aqui somente uma dica para você estudar as equipes, né? Porque isso realmente é muito legal, né? Então você pode ficar pesquisando por equipes e entendendo como é que elas funcionam, né? Nas forças, nas fraquezas, nas suas características e etc. E isso foi um recurso aqui que eu achei bem legal. O próximo tópico que eu coloquei aqui diz respeito a algo muito interessante também, porque você conhecer como uma equipe joga é importante, mas ela só tende a jogar daquele jeito que você conhece se ela tiver com a escalação principal, senão o time pode mudar um pouquinho. Então agora tem como você saber também o que a gente elencou aqui como escalação pré-jogo e eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, Real Madrid e Real Sociedad. Real contra Real. Eu vou abrir a partida aqui e você vai ver um mapa que é a novidade, muito bacana. Então, como é uma partida que já aconteceu, você vai ver também substituição, etc. Então, olha isso que bacana, né? Então, a gente tinha um Real Madrid contra a Real Sociedad. Então, você tem o desenho do Real Madrid, tem o desenho do Real Sociedad. Você já vai identificando a questão de forças e fraquezas. Então, você percebe que a maior força do Real Sociedad é a pressão, que não é a maior força do Real Madrid. Então, uma equipe que praticamente só tem isso de recurso, ou seja, pressão e também um pouco de defesa contra um Real Madrid aqui, seria muito difícil que desse realmente Real Sociedad, né? Então, estilo de jogo, a gente já leu do Real Madrid. E qual que é o estilo de jogo do Real Sociedad? Pouco produtiva no último terço. E é justamente a hora que o Real quer fechar o caixão, né? Pressiona alto 10 dos primeiros metros. É perigo, hein? Se expor desse jeito pro Real Madrid é problema, né? Então você vai identificando os confrontos, né? E fica muito legal você conhecendo o DNA, né? O estilo de jogo dessas equipes e tudo mais. Agora, como eu disse para vocês, né? Temos aqui o mapa de calor que você já conhece, temos o estilo de jogo aqui que você já conhece, e a gente tem então aqui 11 iniciais. Então você, antes do jogo começar, tem acesso a... Deixa eu ver aqui se tem alguém lesionado, suspenso, etc. Então, por exemplo, o Real Madrid estava aqui, ó. A equipe tem ausências importantes. O Real Sociedad, 11 bastante desfalcado ou alternativo. Então, aqui embaixo, você tem as substituições. Afinal, foi um jogo que já aconteceu. Mas você tinha aqui as ausências. Então, você já sabia que sim, era um Real Madrid muito mais forte, etc., contra o Real Sociedad, né? Na teoria, tem que atropelar, tem que isso, tem que aquilo. Mas aqui, é nessa página, nesse momento, que você falaria assim: eita, mas o Camavinga não vai, hein? Eita, o Rudiger não vai também. Eita, o Militão não vai também. Então, esse tipo de informação agrega muito na hora da gente fazer uma análise. Então você começa a entender que não é só odd, não é só posição na tabela, são muitas informações empilhadas
que faz você realmente não adivinhar como vai ser um jogo, mas como tende a ser um jogo de acordo com essas estatísticas, essas informações que o Corner Pro traz para nós, né? Então, a gente viu aqui estilo de jogo, a gente viu o mapa de calor, a gente viu aqui a escalação pré-jogo, que é importante também, e algo legal para você ver também sobre, então, ausências, né? O quão importante um jogador é. Então agora no Corner Pro tem como você puxar a capivara de qualquer jogador. E é isso que eu vou mostrar na sequência. Pegando como exemplo aqui, vamos ver, o Mbappé. A gente tem agora a informação relacionada aos jogadores. Então dessa maneira eu fui lá no mapinha e simplesmente cliquei em cima dele ali. Então é muito legal porque você tem números gerais, você tem números sobre os últimos 10 jogos, você vai ter aqui, da mesma maneira que a gente vê estilo da equipe, vai ter o estilo do jogador aqui também, né? Acredito que em breve vai ser implementado. Então você tem absolutamente tudo, né? A data de nascimento, a posição, a idade, as transferências recentes, as estatísticas em relação ao jogador. Então isso realmente é muito legal para você entender se é um jogador, por exemplo, que está dando muitas assistências, está fazendo muitos gols, etc. Então o Corner Pro, eu digo que não é somente uma ferramenta para trade esportivo. Eu acredito que até muitos jornalistas utilizem aí, mas nem falem nada, porque você tem aqui, por exemplo, na La Liga, 27 gols e 2 assistências. Na UEFA Champions League, 6 gols, 1 assistência. Então são informações muito interessantes para a gente passar, né? Então você tem aqui sobre a temporada passada, a outra ainda, né, a antepenúltima, vamos falar assim, em relação à liga especificamente. Então todos os números aqui, questão de chutes, passes, duelos, ou seja, tudo sobre o jogador. Então mercado de transferência e etc. Achei isso aqui muito interessante porque se a gente precisa conhecer o estilo de jogo de uma equipe, e a gente empilha isso em cima de temos a escalação ideal, e em cima dessa escalação ideal, deixa eu ver aqui as maiores características dos jogadores aí chave, vamos falar dessa maneira, ou seja, fundamentais para aquela equipe. Então isso traz muito mais confiança para uma entrada quando você conhece não só a competição e a equipe, não só competição, equipe e regulamento, mas agora também mais a fundo aí a informação relacionada também aos jogadores. Então, elencamos aqui um top 4 por enquanto, né? Em relação ao que o Rafa publicou. Concordo com tudo, achei tudo muito legal mesmo. E agora vamos para a página ao vivo, vamos voltar para ela, falando um pouco mais em cima do que o Rafa divulgou aí nos últimos dias. O quanto é fundamental, eu acredito que você já saiba também, a página ao vivo. Mas algumas coisas realmente foram muito importantes para a gente otimizar ainda mais o nosso dia a dia aqui no Corner Pro. Eu vou fechar várias abinhas aqui, porque não tem necessidade de ficar um monte de aba aberta. Então, nesse momento, por exemplo, a gente tem 73 partidas acontecendo. O Rafa falou sobre algumas funções. Talvez eu fale até sobre algum ponto de vista meu ou nosso aqui, de quem utiliza há mais tempo, aí, de acordo com o que o Tevo ensina, etc. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Lembrando que no curso Corner Pro do Zero ao Avançado eu vou falar sobre absolutamente todos os recursos, sem nenhuma exceção. Aqui a gente está fazendo um vídeo rápido, já deve estar gigantesco esse vídeo, né? Mas para você conhecer mais e melhor a ferramenta que faz parte do nosso dia a dia e que vai continuar fazendo sem dúvida nenhuma, né? Então, beleza. Eu vou fazer na mesma ordem que o Rafa apresentou para ficar mais fácil para vocês aqui. Já falei sobre a questão da velocidade da página. Então, velocidade da própria página em si, né? Como também a velocidade de transmissão dos dados. Então isso, show de bola, nem preciso bater em cima dessa tecla, né? A questão de um jogo por linha eu já mostrei aqui para vocês também, algo que eu não vou utilizar, vou manter os cards mesmo, afinal o sistema foi desenvolvido, né? Provavelmente para a gente utilizar assim. Então vamos dançar conforme a música também, né? Agora,
Tem 2 recursos que eu achei muito interessantes, um nem tanto, né? Mas vou falar aqui também, que é o seguinte: na parte visual, quando acontece um gol, quando acontece, por exemplo, expulsão, quando tem VAR, esse tipo de evento assim, né, que na maioria das casas você tem aquela animação no mapinha e etc., aqui aparece também, tá? Então teria que dar muita sorte aqui para sair um gol agora para você ver isso acontecendo, mas aparece uma animação, tá? Quando acontece gol, quando tem VAR, etc., que tudo bem, né? É algo assim mais visual, mais estético, né? Não tem tanta função assim na minha visão, mas ok, é um recurso novo que se tem aqui, que talvez tenha sido criado justamente nessa intenção de, se a pessoa tem várias partidas, principalmente quando tem mais de um monitor, então você tem muitos jogos, quer ver rapidinho ali se saiu o gol, se não saiu, já auxilia nesse sentido, tá? Mas vamos para o mais importante, vamos falar assim. O recurso que o Rafa falou, que nem eu mostrei aqui para vocês, dá para você favoritar a partida, etc e tal. Mas agora tem algo muito bacana, que é você ocultar algumas partidas, e isso também ajuda bastante. Por exemplo, vamos aqui no Forte Pressão, né? Então eu não quero olhar para 73 partidas, eu quero olhar para partidas onde a gente tem forte pressão, ou seja, muita pressão por parte aí de uma das equipes, né? Então, por exemplo, eu quero olhar jogos aí com forte pressão, mas eu gosto mais de forte pressão quando é a equipe mandante, por exemplo. Então, o Corner Pro mostrou para mim esse jogo na Finlândia aqui, que é o visitante que está com forte pressão. Não quero. Então dá para você vir nesse xizinho pequenininho aqui, ó, em cima da estrela, e tirar ele da lista. Então ele foi um jogo ocultado. A gente fala removido, mas a palavra certa é ocultado, porque dá para você mostrar ele novamente depois. Então você pode fazer de acordo com o seu gosto aí. Então, por exemplo, aqui tem um jogo com muita pressão, né, na Suécia, por parte do visitante. Não quero. Eu posso ir lá e fechar essa partida aqui. Aqui outro jogo, vou fechar essa aqui também. Aqui é o mandante pressionando. Gostei. Aqui são visitantes pressionando. Não quero. Vou fechar todos aqui, só quero focar nos mandantes indo para cima e etc e tal. E beleza. Tô dando só um exemplo aqui para mostrar para você que mesmo uma página filtrada, você também pode justamente fazer essa questão da organização. Então é possível você fechar ou ocultar, conforme eu mostrei para vocês, mas é possível você mostrar novamente. Fica esse botãozinho azul aqui, ó, mostrar jogos ocultos, e clicando volta tudo como era, do jeitinho que estava, beleza? Então é muito interessante para isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, eu vou fechar várias partidas, que nem a gente vinha fazendo aqui de novo. Então vou fechar esse visitante pressionando, esse também. Então eu só quero jogos aí com o mandante mostrando quem é que manda na bagaça, por exemplo. Então aqui o mandante está resolvendo mostrar a cara só agora, mas o jogo inteiro ficou correndo atrás, não quero. Aqui o mandante começou mal. Aqui o jogo está muito no começo, aqui também, e etc. Então faz de conta, eu ia falar faz de ponta, né? Faz de conta que a gente fez aqui uma peneira, onde a gente tem então uma probabilidade, né, do mandante ir lá e mostrar quem é que manda, etc. Mas eu quero reordenar isso. E isso ficou muito legal também, né? Então basta você clicar no card e organizar. Você não precisa filtrar isso por minutos e etc. Por exemplo, aqui a gente vê que o jogo, né, as tabelinhas, os cards estão filtrados assim, minutos ascendentes. E se eu colocar minutos descendentes, a gente vê o quê? Jogos que estão mais para o final ficam primeiros, beleza? O inverso do que estava antes. Então dá para a gente filtrar por várias coisas aqui. Então eu quero jogos aí com mais ataque perigoso por minuto, né? Ataque perigoso por minuto, descendente, quero que fica do lado esquerdo, fica em primeiro aqui, e assim sucessivamente. Então ele faz esse filtro para nós. Mas o mais legal é que em cima disso você pode também aplicar seu filtro. Então, por exemplo, você vem aqui, vou colocar aqui minutos descendentes, igual estava, por exemplo, né? E eu falo, não, esse jogo da Suécia aqui que está 1-0, tá com uma cara desse mandante querer fechar o caixão, que eu vou acompanhar, hein? Eu acho que vale a pena. Esse golzinho tá amadurecendo, o mandante fez um gol, não sossegou, tá indo para cima.
Aqui a gente tá falando de sexto contra 14º, esse mandante precisa mostrar quem é que manda na bagaça, cara, né? Então, fazendo uma análise aqui, brincando, né, trocando essa ideia com vocês, e eu falo assim, eu gostaria que esse jogo ficasse em primeiro, porque esse pra mim é o melhor jogo para eu acompanhar, então eu posso arrastar e trazer ele pro primeiro aqui, isso ficou muito legal. Então antes você ficava refém do filtro em uma ordem A, uma ordem B, ordem por isso, ordem por aquilo, etc. Agora, além de você fazer esses filtros que a gente fez, ou seja, jogos com forte pressão, a gente fechar os jogos que a gente não quer olhar ali, né? Eles ficam ocultos. Ainda assim, mesmo a página estando filtrada aqui por minutos descendentes, ou seja, partidas acabando fica primeiro e vai assim sucessivamente, a gente consegue embaralhar isso, quase que embaralhou o vocabulário aqui agora, né? A gente consegue embaralhar isso do nosso gosto. Então fala assim, esse jogo da Suécia, divisão 2 aqui, eu acho que vale a pena eu acompanhar também com mais prioridade do que os outros. Então você organiza do jeito que você quer, simplesmente arrastando. Então isso é muito dinâmico, muito simples, muito fácil da gente fazer e que muda também, né, o nosso game, muda também o nosso jogo, muda o jeito de operar. Fica muito mais personalizável a página que a gente mais utiliza, né? Então o Rafa elencou lá as animações em relação a gol, expulsão e VAR, a possibilidade de você eliminar jogos, mostrei aqui para vocês, ordenar e reordenar os jogos, então a gente viu aqui também a questão de mostrar um jogo por linha, que eu não vou utilizar nessa nova versão, acho que ocupa muito espaço, e a questão da velocidade da transmissão dos dados, que foi algo que eu achei muito bom, isso mudou completamente, então estou gravando esse episódio em um sábado aqui para vocês, justamente mostrando aí grade cheia, então 70, 80, 90, 100 partidas ao mesmo tempo, muita coisa rolando, né? Então acho que é bem interessante mostrar tudo isso na prática, né? Para vocês aí, pelo menos testarem a plataforma e entender o quanto que otimiza aí no nosso dia a dia, né? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês algumas coisas que eu mudaria, tá? Então é só um ponto de vista meu aqui, beleza? E vou responder também vários comentários lá do Instagram. Acho que é interessante também para vocês aí, porque de repente a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, etc. E acredito que assim a gente caminhe para o final do episódio aí com muita informação em relação então ao novo Corner Pro. Para não tomar muito tempo de vocês, eu vou citar aqui somente 3 coisas que eu alteraria no Corner Pro se fosse meu, e que fica como uma sugestão pública até para o pessoal lá do Corner Pro, e depois vocês comentem aí quais tipos de implementações vocês fariam, etc., que eu acho que tudo isso é muito importante para eles lá também, né? Não sei se o pessoal assiste o nosso canal aqui, mas se assistir é uma forma bem interessante de coletar feedbacks. Então, já coloca aí se você gostou, não gostou, mas muita calma também. De repente tem algo que você não gostou, mas que vai ser corrigido em breve. Então, tenha um pouquinho de paciência e vamos entender também que todo tipo de migração de tecnologia assim tem essas coisinhas que vão sendo consertadas aí ao longo do tempo. Mas se ainda assim você não gostou, não acostumou, etc., e quer continuar utilizando a versão antiga, daqui a pouquinho, antes de encerrar o episódio, eu vou mostrar para você como é que faz para acessar. Bom, a primeira coisa aqui então, e eu vou fazer questão de citar esses 3 tópicos sem que seja algo repetitivo, ou seja, algumas coisas já comentaram no meu Instagram e no do Rafa lá também, então eu nem vou repetir aqui, senão eu vou ficar copiando o que foi falado lá, mas que eu concordo e no momento certo a gente lê. Então a primeira coisa é o seguinte, eu gostei muito do mapa de calor, principalmente da forma como foi implementado, ou seja, você permitir ver ali minuto a minuto como é que foi a crescente daquela partida, por onde que a equipe está atuando e etc. Isso ficou muito bom. Agora, algo que eu agregaria ali também, que eu acho muito importante, principalmente para quem trabalha com o mercado de gols, tá? É você registrar de onde que foi feito cada chute da equipe. Então, além do mapa de calor, a inclusão também de um mapa de chutes.
Porque muitas vezes você vê assim, a equipe teve 340 chutes, né? Pô, mas deixa eu ver a periculosidade. Da onde que eles estão finalizando? Tá finalizando de frente por gol, perto do gol, para eu entender se esse gol tá amadurecendo também. Então, se a gente tem um mapa de calor minuto a minuto arrastando a barrinha, já é legal. Mas se a gente tem também um mapa de chutes também arrastando a barrinha, você entende se a equipe estava antes tentando chutar de muito longe, aquele chute, né, que, vamos ver se cola, ou se realmente evoluiu para vamos finalizar de mais perto, mais de frente para o gol, onde a probabilidade é muito maior de converter em gol e etc. Eu acho que isso agregaria muito visualmente e traria muito mais informação aí para nós quando a gente estivesse trabalhando com gol, por exemplo, tá? Então, além do mapa de calor, incluir um mapa com os chutes, beleza? Outra coisa é a famosa tabela do campeonato. Isso já é um assunto antigo, eu não sei quais são, não sei se é restrição que fala, enfim, eu não sei essa parte de tecnologia, mas é algo que a gente já fala há muito tempo, que é você ter acesso à tabela do campeonato pré-live, beleza, né? Então eu quero saber aqui se é um quarto contra quinto, etc, né? Enfim, a posição de cada equipe. Mas quando o jogo está acontecendo, tudo pode mudar. Ou seja, uma tabela de classificação ao vivo, além de ter a opção de uma tabela de classificação pré-live, ou seja, antes daquele jogo começar. Por que eu acho que isso é muito importante? Quando você analisa uma partida, tá tudo bem. Você analisa lá e fala assim, poxa, eu acho aqui que essa equipe vai fazer isso e isso, porque se ela fizer, ela pega um elevador, sobe na tabela, não sei o que lá, pá, beleza, mas você está focando somente naquele jogo e mais nenhum. E aí o que pode estar acontecendo? De repente, por causa do resultado de outra partida que você não está acompanhando, pode estar interferindo diretamente naquele jogo. Então um jogo que estava ruim pode vir a se tornar bom justamente por causa de outra partida. Entende? Situações onde tem acesso, tem rebaixamento, tem classificação, tem isso, tem aquilo. Então, é muito interessante a gente entender isso, né? Ou seja, uma tabela de classificação. Tem algumas casas que trabalham somente com tabela pré, eu não acho suficiente. E tem casas que trabalham somente com tabela ao vivo, eu também não acho suficiente. Eu gostaria de ter as duas. Então, essa é uma sugestão que a gente faz aí para o pessoal do Corner Pro também, né? Outra coisa, essa talvez a mais difícil de implementar, é a possibilidade da página ao vivo ela se tornar modular, vamos falar assim. Ou seja, se eu quero ver ataques, tudo bem. Se eu quero ver posse de bola, tudo bem. Mas a possibilidade de eu incluir ou remover isso. Então, por exemplo, posse de bola para mim não diz absolutamente nada. Então, só ocupa espaço na tela. Entende? Ataques também não me diz nada. Então tem informação que de repente se ela fosse blocada, vamos falar assim, seria uma forma da gente limpar mais essa página, para caber mais jogos na tela, né? Então antes, por exemplo, eu utilizava 8 cards em uma tela. Então como eu tenho 2 monitores, eu via 16 partidas. Então num terceiro monitor eu usava para streaming, operação e etc. Com esse novo layout, como tem muita informação, eu não consigo colocar tantos jogos na tela assim. A gente vê 4 aqui, espreme um pouquinho aqui, ali e tal, mas não dá para usar do jeito que era antes. Então, por exemplo, se eu vier aqui, vamos colocar mais jogos na tela aqui, mostrar jogos ocultos, né? Se eu for tirando o zoom, por exemplo, né? E agora a gente precisa de mais jogos acontecendo também. Eu vou por aqui, segundo tempo. Então tem vários jogos no segundo tempo. E vou tirar o zoom. Quando eu faço isso aqui, cabe 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Quando eu venho aqui e tiro mais o zoom, vamos tirar mais. Preciso de mais partidas aqui. Vamos colocar aqui. Vou deixar em todos os jogos, só para ter um exemplo claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. Seria muito interessante se coubesse aqui 12 para mim, mas não cabe, tá? Por quê? Porque corta um pedaço, né, do card. Só que tem informação que está cortando ali que para mim não teria relevância. Então, se eu não tivesse o módulo posse de bola aqui,
em todos os cards, ficaria mais compactado. Se eu não tivesse aqui o módulo ataques, também, etc. Então, se tivesse como, da mesma forma que você oculta, enfim, não sei como faria isso visualmente, ajudaria bastante, né? Então, voltando aqui para o visual normal, inclusive a gente vê aqui que no jogo que estava 1-0, o mandante tentando mostrar quem é que manda, ele acabou de tomar um gol, o jogo ficou 1-1, e aqui acontece o que a gente fala muito de imposição gerar exposição. Então vai para cima que nem doido, e aí a tendência é isso acontecer. Então o Corner Pro, ele permite essa coisa de, pô, o jogo tá resolvido, então eu vou focar em outro. Não, tem jogos que estão supostamente resolvidos, entende? O 1-0 é um exemplo muito claro que eu falo bastante aqui no canal, que o futebol ele foi feito para uma das equipes tentar abrir 2 gols de diferença em relação à outra. Essa é a verdade para mim. Um gol só de diferença é muito perigoso. Então aqui um exemplo claro disso, né? Então é muito legal que somente com o Corner Pro é que a gente tem esse tipo de visão. Então não daria para fazer esse tipo de leitura. Por exemplo, o mandante está ganhando de 1-0 e continua indo para cima, continua se expondo, continua, né, tentando o 2-0 e aí sim fechar o caixão. Então vale uma entrada, por exemplo, né? Sem o Corner Pro fica totalmente uma roleta russa, fica muito difícil de fazer esse tipo de análise, né? Então aqui, na minha visão, 3 implementos aí que talvez para o futuro, quem sabe, né, tornaria a ferramenta melhor ainda do que já é, né? Então o mapa de chutes, tabela de classificação ao vivo e a possibilidade de eu mostrar ou esconder algumas informações, porque nem todo mundo vai usar aqui um tanque de guerra para matar uma barata. Então, de repente, só um chinelinho ali resolve, né? Bom, a partir de agora, então, eu vou colocar na tela aqui, eu vou compartilhar a tela do telefone e vou responder para vocês os comentários que tiveram lá no Instagram. Não foram muitos, mas eu acredito porque alguém vai comentar e fala, pô, eu concordo com isso aqui, né? Eu acho que é isso aqui também, mas não fica repetindo tanto. Mas é isso, eu vou dar um jeito de compartilhar bonitinho aqui com vocês e a gente já continua. Colocando a tela aqui do telefone, então, deixa eu pegar o telefone aqui, então, peço licença, eu vou ficar olhando para baixo e não para frente aqui, mas só para vocês entenderem que eu tô com o telefone na mão aqui e a gente vai fazer isso juntos, né? Então eu postei aqui, hoje vai ao ar um episódio especial sobre o assunto, né? Falei isso ontem, mas não rolou, ficou muito apertado o horário. Eu falei, acho que é mais interessante gravar num sabadão com a grade lotada, né? Vamos lá. Então o Júnior Iriarte comentou aqui assim, ó, eu achei interessante o novo design, já usava a versão atualizada, mas essa do mapa de calor e elenco ficou bom demais. Concordo plenamente, vamos dar um coraçãozinho aqui. É o que eu mostrei para vocês. Então o mapa de calor é legal pra caramba, muito útil, né? A questão do elenco ficou muito legal também para você também saber se a equipe vai com força máxima ou não. Então conhecer as equipes, conhecer os jogadores é tão importante quanto conhecer liga, regulamento e etc. O Rael Maia comentou assim, as novidades estão bem interessantes, contudo uma coisa simples que é a ordem de exibição das partidas na tela inicial está por ordem alfabética e não tem como eu ordenar por horário das partidas, que é muito mais lógico. Antes era ordenado por horário. Alguém sabe se é possível eu alterar isso nessa nova versão? Sim, é possível e eu vou mostrar para você aqui como nesse momento. Eu vou aqui na página inicial, vou clicar aqui então em todos os jogos e eu vou mostrar para você que tem um íconezinho, né, que é fundamental para nós, e eu concordo do jeito que você escreveu se não houvesse o recurso, tá? Então aqui é o seguinte, ó, nessas setinhas aqui, ó, no canto superior direito, próximo de onde você seleciona a data, você tem aqui assim, ó, competições. Se eu fizer o clique em competições, vai ordenar por ordem alfabética. Se eu fizer o clique deixando em hora, vai ordenar por hora. Então, sim, isso é muito mais inteligente, muito legal, né? Já tinha antes e assim fica muito mais organizado. Então você tem a questão das ligas, mas os jogos também por horário, tá? Então isso está resolvido
basta você clicar então no filtro para colocar então em relação ao horário ou ligas, tá? Então isso está resolvido, vamos marcar como lido aqui também. Jorge Rodrigues, 1998, ainda muito confuso, vai atualizar o curso Corner Pro com essa nova versão? Sim, repetindo aqui para vocês, quem se matricular o quanto antes vai ter acesso ao módulo que eu vou inserir lá, basicamente com o novo curso inteiro, beleza? Então tá incluso. E para quem se matricular a partir de julho, vai ser outro curso, outro valor, outro tudo, beleza? Que a gente não sabe ainda, porque não se trata de subir uma aulinha aqui, outra ali, mas sim de gravar um curso inteiraço de novo, tá? Para quem é aluno ou aluna do curso Escantevo, da mesma forma que a gente fez com o mini curso FTU 25 Pro, a gente pegou o curso inteiro e socou lá dentro e falou, o módulo tá aí, a mesma coisa que você teria lá. Então é isso que a gente vai fazer no curso Corner Pro do 0 ao avançado. Então vai ficar o curso com a versão antiga, porque ainda será possível você continuar usando a versão antiga, e vamos colocar a versão nova também. Então a gente vai fazer essa atualização para quem se matricular o quanto antes. Para quem já é aluno é só aguardar. Mas para quem vir aí a partir de julho, outro preço, outro tudo, beleza? Por enquanto sem previsão, mas eu vou atualizando todos vocês. De repente vai ser num esquema que a gente vai subindo aos poucos o conteúdo, porque é muita coisa para gravar mesmo, né? O Ricardo Oliveira, não gostei nem um pouco. Não tem mais como ter a precisão que tínhamos quanto à cor. Fiquei desapontado com a falta da chave da versão antiga. Realmente não gostei. Aqui eu concordo, só que eu tenho uma boa notícia, tá? Que é o quê? Na página ao vivo, conforme a gente estava aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Onde que eu vou deixar aqui a imagem do telefone? Vou deixar onde estava mesmo, aqui no meio da tela. Acho que fica simples para vocês enxergarem aí. A questão da coloração, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui qualquer jogo, né? Vamos pegar qualquer partida aqui. Antes a gente tinha assim, verde escuro, um jogo com baixa pressão, e um verde quase que fluorescente, né? Um jogo com muita pressão. E a mesma coisa para o vermelho. Então não era essa cor pálida, vamos falar assim, independente do nível, né? Então eu concordo aqui com o Ricardo, mas eu tenho boa notícia. Eu já falei com o Rafael e isso foi algo que eles conversaram bastante lá e vai ser atualizado. Então vai ter esse efeito gradiente, fluorescente, cor escura, cor clara aí, para alegria de todos, né? Alegria do Ricardo, alegria minha também, e acredito que de muita gente, tá? Faz um vídeo explicando o que tem de novo, mas a versão antiga ainda vai dar para usar? O vídeo tá aqui então, né? E sim, vai ser possível utilizar a versão antiga e eu vou ensinar para vocês como é que faz antes de encerrar esse episódio. Com Caleb Silva. Quem perguntou antes aqui foi o Lucas Salles 83. Com Caleb Silva, a maior diferença que percebi foi na cor. No modelo antigo tem uma mudança de cor mais digna, melhor. Cor verde, exemplo mandante, ele tem variações de tom verde conforme a pressão. E isso ajuda muito para escanteios. Novo gráfico é neutro, não tem essa mudança também. Então a mesma coisa que o Ricardo tinha falado, acabei de explicar. Então vai ter essa mudança, é a boa notícia. Então fiquem tranquilos aí que logo o gráfico fica bonitinho do jeito que era antes. O Tata Freitas aqui, top. O Charles comentou, a única coisa boa dessa atualização é o mapa de calor. O resto ficou uma... Espero que eu consiga voltar para a versão antiga. Eu até entendo esse tipo de comentário, mas aqui tem duas coisas para a gente falar, né? Primeiro, talvez seja uma opinião baseada em algumas falhas ou bugs que ainda tem e vai continuar tendo durante um tempo até ficar tudo perfeito. É normal. Eu já trabalhei muito tempo com tecnologia, com atualização de site, sei o que eu estou falando, então por isso eu peço para vocês essa paciência, essa compreensão. Tem um pouquinho de empatia com quem está trabalhando muito do outro lado, mas ainda assim, para quem não quer nem saber, não quer esperar, não quer evoluir, não quer estudar, não quer nada, versão antiga, você vai ficar desatualizado, você vai ficar sem muitas informações importantes, beleza?
Mas para quem quiser continuar nessa versão antiga, continuar sem virar a página, será possível sim. Daqui a pouquinho eu já vou ensinar vocês como é que faz. Aqui, acho que é LFG 2016. Prefiro a versão antiga. Nessa nova parece que os gráficos estão todos iguais. Então, de novo aqui, né? Eu acho que não dá pra gente julgar uma versão melhor ou pior simplesmente por causa da ausência de uma cor fluorescente ou um gradiente aqui nos gráficos, né? Tem muita coisa além disso. Então o Corner Pro não é só gráfico, tá? Mas enfim, é algo que vai ser atualizado e eu também gosto mais daquele, né, efeito, quanto mais forte a cor, né, melhor pra gente ver ali, identificar rapidamente, né? Logo eles atualizam com toda certeza. O Lui P7, tá? Que é a melhor ferramenta de análise do futebol. O Só Vitórias, para criar robô, tá muito confuso. Aqui a gente precisaria fazer um vídeo só para isso, né? Na verdade, eu não achei tanta mudança assim a parte de criação de robôs, né? Basicamente é o empilhamento de critérios. É algo mais chatinho de fazer mesmo. Afinal, são muitas informações para empilhar, mas está tudo certo. Para mim, realmente não mudou muita coisa essa parte de robôs, né? E o R. Freitas comentou aqui, tá cheio de bug, principalmente para fazer a análise pré, não tá dando para ver a média de gols do time em casa, para ver jogos do dia e favoritos tá horrível também. Na verdade, eu mostrei para vocês muito aqui sobre a página inicial, né? Eu acredito que quando houve esse comentário, poderia estar tendo algum tipo de instabilidade ou coisa do tipo, enfim. Mas, na minha visão, a página inicial só melhorou, só evoluiu, beleza? Mas é claro que é algo subjetivo, né? Então, enfim, não tem como agradar absolutamente todas as pessoas, tá? Então agora eu vou ensinar para vocês aí como é que faz para acessar o Corner Pro antigo, se mesmo depois de todas essas explicações, enfim, você resolva continuar no passado. Eu acredito que vai ser uma versão que não vai ter mais atualizações, não vai ter muitas correções, o foco tá total na versão 9, é assim que deve ser mesmo. E de novo, né, eu durante todo esse período utilizei a versão antiga, mas a partir dessa que entrou no ar no dia 12 de junho, realmente eu estou deixando para trás a versão antiga, beleza? Então fica a minha dica, é melhor você se acostumar. E quem sabe ao longo do tempo, né, o Rafa vai adotando aí algumas sugestões que a gente faça, etc. Acho que é muito importante entrar em contato com eles. Eu vou deixar o link na descrição. Tem um Telegram somente para suporte, tá? E eles avaliam tudo. Então é claro que eles não vão deixar de ouvir a gente. Claro que não dá para implementar absolutamente tudo também, senão vira uma colcha de retalhos, né? Mas na minha visão é a gente aprender a dançar conforme a música, aprender a usar o sistema. E quanto mais eles tornarem os recursos personalizáveis para nós, melhor. Por exemplo, essas fotos dos estádios no fundo. É bonito, é legal, mas para mim é inútil. Então aqui só está atrapalhando a leitura da minutagem, do placar, etc. Então para mim não vira nada isso aqui. Então poderia ter essas opções de quero isso, quero aquilo. Enfim, quanto mais que eu falei aqui de estrutura modular, melhor. Para cada um montar o seu próprio Corner Pro, personalizando aí da maneira que for mais interessante, né? Mas é isso aí, ó. Para acessar a versão antiga é muito simples, tá, pessoal? Basta você digitar uma palavrinha antes do endereço aqui, né, do Corner Pro. Então, por exemplo, se você tá lá na página inicial, né, você tá lá no cornerprobet.com, como é que você faz para você acessar a versão antiga? Simples de tudo. Antes do domínio aqui, antes do Corner Pro Bet, você vai digitar Classic. Então, Classic, né? Classic.cornerprobet.com. E aí, a hora que você der o Enter, você vai acessar. Importante é .com. Tira aqui o barra não sei o que, né? É classic.cornerprobet.com. Aí você tem acesso, então, a versão antiga, do jeitinho que você estava acostumado. Então, durante um período aí de transição, acredito que eles vão deixar, né, disponível essa versão. Então, funciona absolutamente tudo normal, página inicial, a live, etc. Todos os recursos do jeitinho que estava até o dia 11, vamos falar assim, né? Então, durante um período de transição para você ir acostumando e tal,
Acho que faz sentido, mas depois não mais, né? O que eu fiz durante alguns minutos ou horas aqui, antes de gravar o episódio também, foi justamente deixar os dois abertos e fazer um comparativo de agora eu tenho essa informação, agora eu tenho essa. Antes era aqui, agora está ali. Então, em relação ao novo, são só melhorias, é somente evolução. Não tem porquê a gente realmente não migrar. Se tá bonito ou se tá feio, isso é muito subjetivo. O importante é a gente focar no conteúdo, nas informações, nos dados. É que nem na bolsa de valores, tem softwares horrorosos, mas que são muito rápidos, então a gente acaba preferindo velocidade ao invés de estética. Mas na minha visão, o Corner Pro está conseguindo unir as duas coisas, né? Forma e função, velocidade e conteúdo, otimização e organização. Beleza? Comenta aí, então, o que você gostou, o que não gostou, o que você mudaria. E a gente pode, de repente, gravar mais episódios com esse formato aqui, que, apesar de longo, bastante informação, hein? Então é isso. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, as futuras operações com o Corner Pro de cada um de vocês também. Quem quiser testar gratuitamente, link na descrição ou primeiro comentário fixado. Beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!